ela tinha muito mais toque na doutrinação, né? Que é uma coisa que hoje é muito rara, embora não seja impossível, né? Mas todo o tempo ela estava com a mão aqui, por exemplo, no cardíaco, né? Nas costas, que hoje é uma coisa que não se faz, né? A gente não toca, né? Vai ter certa distância. Mais alguma outra observação? Meu povo do fundo. Alguma coisa que vocês tenham achado errada? Algum procedimento que hoje vocês fariam diferente? Eu achei que eram aquelas pessoas que estavam sendo bastante muito perto uma da outra, assim. Exato. Sei lá, a gente pode se mexer, bater uma na outra, sei lá. Aquelas pessoas sentadas, foi outro fato que eu anotei ali. Né? As pessoas sentadas, aquelas pessoas eram visitantes, aquilo ali era uma reunião aberta, pública, onde as pessoas chegavam, sentavam, e ali eram atendidas, só que todo mundo que chegava naquele dia, que era público, ficava escutando o tratamento daquela pessoa, né? Então além de ficar escutando o que a pessoa tinha, né? Daqui a pouco o espírito ia dizer alguma coisa estranha, né? E todo mundo ia ficar escutando. Ia ter mais gente também influenciando na doutrinação, influenciando na mediunidade, né? Pessoas que são alheias àquilo, né? Porque aquilo ali não eram médiuns da casa. Qual é a utilidade daquela trenzinho de pessoas? O trenzinho foi outra coisa que eu notei aqui. Os outros eram da energia, últimos, né? Também? Que era do outro lado, da esquerda? Na frente, não, na frente. Tinha o senhor, depois tinha uma senhora. Isso, e mais o paciente, né? O paciente, tá. A que estava sentadinho. Aquilo ali também é outra prática que hoje está bem em desuso, que era uma ponte, né? Tipo, um dava o passe e o outro ficava dando o passe no que estava dando o passe, né? Bem isso aí. É o trenzinho da alegria. Isso é uma coisa que hoje em dia está bem em desuso. Na verdade, fica um abastecendo o outro, né? E aí o outro, no caso o último, já está dando energia, daqui a pouco fica fazendo um trezinho no outro. Sempre vai ter um que vai ficar menos, né? É uma coisa que hoje está bem em desuso, né? Não se vê muito. Em vez de ficar no trenzinho, vai ficar os dois na pessoa direto. É que ali ela estava fazendo o quê? Uma aplicação magnética na coluna, né? Então ela estava fazendo uma energização nos chakras, né? Que ele disse centros de força. Vocês ouviram que ele não falou chakras, né? Mas eram os chakras, como a gente sabe que eles saem aqui para frente, né? A gente lembra da nossa fontinha, que a gente não colocou ainda aqui, mas elas saem na parte das costas, os chakras. Então por isso que faz toda aquela operação no decorrer da coluna vertebral, que é onde percorre o canal. Vocês ouviram que ele falou meridianos uma hora, né? Vocês prestaram atenção? Os meridianos que ele se refere são os meridianos da acupuntura chinesa, né? Então na medicina tradicional chinesa, na MTC, se fala sobre os meridianos. E são os fiozinhos que nós temos, que saem desde as pontinhas dos dedos e percorrem como se fossem veias em todo o corpo. E dentro da coluna nós temos o meridiano, que na verdade se chama Nadi, né? Que é o Nadi principal, que se chama Sushumna. Tá? Esse Nadi então fica dentro da coluna, ele sai desde aqui, ó, e vai até a espinha dorsal. Então quando a gente absorve a energia, por exemplo, a Kundalini, que é a tão famosa Kundalini, que ela entra pelo chakra básico, ela sobe por esse canal que fica dentro da coluna, dentro, né, na medula exatamente. E aí ela absorve essa energia, passa por esse fiozinho. Tá? E quando a gente dá o passe, né, a gente dá o passe que ela fez a aplicação magnética nos chakras por trás, a Sushumna, que é o principal, vai absorvendo essas energias e dali vai distribuindo por todos os fiozinhos, por todos os meridianos e nadis do corpo. Tá? Por isso que é tão importante isso, gente. Isso que ele falou dos meridianos eu anotei aqui também. Vamos, mais alguma observação? Outra coisa que eu anotei aqui, eu fui anotando. Doutrinação frente a frente. Vocês viram que a pessoa estava doutrinando e o paciente estava na frente, né?
Nós aqui adotávamos assim até uns meses atrás e depois nós colocamos os pacientes de costa pra gente. Não sei, é que vocês ainda não vêm nas quintas, mas os nossos pacientes, tanto nas terças quanto nas quintas, ficam de costas, né? Quem já ficou nas terças-feiras sabe. Por quê? Para evitar ao máximo que fiquem escutando, se desconcentrando naquilo que a entidade está dizendo, em vez de estar concentrado ali na energização dela. Vocês viram que ali estava bem próximo, então era como se o espírito estivesse conversando com o paciente, né? Era uma conversa, ele estava conversando com ela. E hoje, isso a gente não faz, nem nem um dia, e hoje em dia nos centros espíritas em geral não é assim. Quem conversa com o espírito é o doutrinador, né? Não conversa com o paciente, né? Não vai estar dando o recadinho na hora ali, se diz, tá? Porque senão o que acontece? O paciente daqui a pouco começa a discutir com o espírito. Não é bem assim. Daqui a pouco quer se explicar. Olha o que ele está falando, não é verdade. Vocês entendem isso? Então isso não existe, gente. Por isso que esse tipo de doutrinação é rara hoje em dia. Na época, talvez, claro, era o centro ali, né? Tudo ótimo, maravilhoso o atendimento. Mas hoje em dia a gente vai evitando essas coisas. À medida que a gente vai observando no trabalho coisas que podem acontecer, a gente vai evitando, né? Então foi uma coisa que nós fazíamos aqui, embora bem mais afastado do que ali, né? Era 3, 4 metros afastado, mas uma simples mudança de cadeira virada para o outro lado muda bastante, né? Porque aí as pessoas se concentram mais no seu atendimento em vez de se concentrar no que a entidade está dizendo. Tanto que nunca teve ninguém que inventou de brigar com a entidade, né? Mas eu duvido que naquele tipo ali alguém não tenha de repente brigado algum dia, né? Porque está muito perto e o espírito está falando com ele. Tocando, né? Tu viu? Então tu imagina se a pessoa está ali. Era um paciente, não era um médico. Isso daí pode acontecer. É que nem às vezes a gente está, por exemplo, num trabalho de mesa e está tendo uma comunicação de um espírito, mas aquele espírito está falando de um dos médios que está na volta da mesa. Quem vai falar com esse médium é o doutrinador. Jamais o outro médium vai pegar e vai dizer, não, para aí que eu vou me explicar. Aí eu vou conversar. Não, o comando é do doutrinador, então a voz ali é dele e o que está ali, objeto da conversa, vai ficar quietinho. Não vai se explicar, não vai falar nada. Vai só escutar. Fabiana anotou aqui, tá vendo alguma coisa que tu quer falar? Não. Então tá. O choque anímico, outra coisa que eu anotei aqui, gente. Vocês viram que depois da conversa, embora o espírito estivesse falando normalmente, chegou um momento que ele né, começou a se desmoronar. Tá? Isso nada mais é do que justamente ele falou ali. O choque anímico. À medida que ele começou, com uns minutos, a adentrar com aquela energia do médium, toda a couraça que ele se coloca, o espírito se coloca mental sobre ele, cai, é desfeita. E no momento que é desfeita, geralmente eles caem em si, por causa do choque anímico, do choque com as energias animais. Tá? Amanhã nós vamos falar sobre isso no nosso estudo de terça, sobre a zoantropia e o choque anímico. Importantíssimo, amanhã nós vamos falar sobre isso. Sobre a doutrinação, gente. Vocês perceberam que ela não usa nenhum tipo de... por exemplo, não usa que nem nós usamos aqui, por exemplo, os comandos apométricos, embora ela passe assim com os dedinhos, né, que já é uma coisa já diferente, porque num trabalho de mesa não se usa isso. Mas vocês percebem que tem toda uma conversa mais, né, tem toda uma história. Vocês percebem que ali, quando ele começou o vídeo, já estava tendo a passividade. Então deve ter tido 15 minutos de conversa, né? Que nessa época, e hoje em dia nos centros espíritas, é o que se fala de doutrinação, né? Que é a arte do convencimento, né? Hoje em dia nós aqui, por exemplo,
por exemplo, não adotamos a arte do convencimento. Nós, embora conversamos, mas nós usamos muito das técnicas apométricas, que são as técnicas para desvinculação, despolarização desses estímulos de memória, porque o processo vai muito mais rápido, né? Não é uma questão de tu, né, cortar rápido uma coisa demais, ou de enxotar a entidade, como se diz, mas é uma maneira de tu tornar muito mais dinâmica a doutrinação. Tá? Então, quando ali em 15 minutos teve uma conversação, um convencimento, nós, por exemplo, aqui podemos ter demorado 2, 3 minutos, e aí a entidade já encaminha, e depois caminhou. Né? Então, naquele mesmo tempo, às vezes nós conseguimos fazer 4, 5 entidades, né? Com muito mais dinamismo, com a mesma qualidade, né? Que é importante manter a qualidade, né, gente, nesse tipo de questão. E outra coisa que chamou a atenção é que ele falou que a entidade vai, né, às vezes até chegar, vocês lembram que disse, às vezes até chegar nesse ponto vai 3, 4 atendimentos, não foi o que ele falou? O que quer dizer isso? O espírito chega, conversa, não convenceu,